Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim eu sei.
do altar do Senhor para recebendo a irmã Maria do Carmo, o irmão Vicente Lopes, pela segunda vez, mas de maneira honrosa, de maneira que glorifica a Deus. Para receberem mais uma vez, de maneira honrosa, e também glorifica a Deus, a bênção para o seu matrimônio, o seu casamento. A palavra de Deus, no Salmo de número 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu acredito que nesses 50 anos de vida conjugal, certamente o Senhor estava edificando e certamente continuará edificando esse lar e a vida desse casal. 50 anos não são 5 dias, nem 50 horas, nem 50 meses, mas 50 anos de vida a dois. Pensando sobre o matrimônio e sobre essa data tão importante, que certamente é um modelo e um exemplo de vida para todos nós aqui presentes neste recinto, eu me pus a pensar sobre algumas perguntas. Como que Deus vê o matrimônio? Como que Deus olha para a vida conjugal? Por que que a ideia de união irrevogável, estável, para sempre, até que a morte os separe, tem sido tão menosprezada nos dias de hoje? Talvez por causa do egoísmo, talvez por causa do eu acima do nosso, talvez por vir como resposta para essa pergunta. Talvez nos anos em que vivemos, e talvez nos que ainda iremos viver, e que ainda hão de vir, talvez aquele juramento tradicionalmente feito pelos nubentes, talvez será mudado, talvez já não será mais até que a morte nos separe, mas talvez vai ser mudado até que o próximo divórcio nos separe. Mas hoje nós estamos diante de um casal que entende que o juramento feito perante Deus e perante as testemunhas, perante a sociedade, deve ser honrado e vivido segundo o desejo de Deus. Eu gostaria de pensar com os irmãos Vicente e irmã Maria, e todos os presentes, sobre como Deus vê o casamento. Deus é o casamento, pelo menos de duas maneiras, para a nossa reflexão nessa noite. Primeiramente, Deus vê o casamento como uma aliança, como algo sólido, que não pode ser desfeito, como algo que é somente a morte, como muitas vezes juramos, pode desfazer. Uma aliança firmada entre os cônjuges, entre os nubentes, entre aqueles que entenderam que era a vontade de Deus para suas vidas se unirem em matrimônio. Deus constituiu o matrimônio. Deus é o autor do casamento. Deus é o autor desse cerimonial. Deus é o criador desse cerimonial. E segundo a sua palavra, ele deve ser permanente, para sempre. O único fator que pode separá-los é realmente a morte física. Mas firmar uma aliança com a outra pessoa exige realmente renúncia, exige deixar coisas. A palavra de Deus em Gênesis diz que deixa o homem pai e mãe e una-se a sua esposa, a sua mulher. A primeira coisa que temos que deixar, às vezes, é a nossos familiares, a nossa família materna, nosso pai, nossa mãe e nossos irmãos, para constituir uma nova família. Geralmente eu falo para aqueles
que estão se casando pela primeira vez é que a família deles, a partir desse dia, é ele e a esposa. Os outros são só parentes. A partir do dia em que vocês casaram, há 50 anos atrás, a família de vocês era exatamente vocês dois. Hoje, pela graça de Deus, e como o próprio Salmo que nós lemos, o versículo 4 diz que a herança do Senhor são os filhos. O Senhor vos abençoou com os filhos, genros, nora, neto, e acho que os netos, se Deus permitir, tataranetos, e assim por diante. Porque certamente o Senhor estava edificando esse lugar. Uma aliança exige deixar coisas. Uma aliança com a outra pessoa exige o cumprimento desse princípio bíblico. Muitas vezes negligenciado por muitos, por não entenderem a seriedade do matrimônio, por não entenderem o compromisso sério que é o casamento, da perspectiva de Deus. Na tentativa de dar um jeitinho naquilo que Deus determinou em sua palavra, muitos têm, às vezes, contraído o matrimônio erroneamente. E não morar naquele puxadinho dos pais, acelerando, às vezes, o casamento por algumas coisas que não deveriam acontecer antes do casamento, e, enfim, uma infinidade de coisas. Esse primeiro princípio de deixar sendo quebrado está realmente predeterminado a falta de sucesso na vida matrimonial. Mas esse princípio sendo honrado, certamente o sucesso e a bênção de Deus é garantido. Devemos lembrar de que Deus, Ele faz algumas exigências pré-matrimoniais, matrimoniais e pós-matrimoniais. Pré-matrimoniais, Deus pede que seja guardado, cada um se guarde para o seu cônjuge. Matrimonial, Deus exige união em diversidade, unidade em diversidade. São duas personalidades que se tornam um único, como a palavra de Deus diz. Deixa o homem pai e mãe e una-se a sua mulher e tornam-se ambos uma só carne. E pós-matrimonial, dá-se início à construção de um legado, dá-se início à construção de uma história. E pós-matrimônio, Deus exige a fidelidade, Deus exige a permanência da aliança. Por isso que após 50 anos da primeiro pacto, dos primeiros votos, hoje vocês estão mais uma vez diante do altar de Deus para receber dele a bênção do Senhor mais uma vez. Mas Deus vê o casamento como uma aliança feita entre duas pessoas. Deus vê o casamento como uma aliança onde há testemunhas, e o próprio Deus é testemunha dessa aliança. Vá acompanhando o processo aí, para no final vermos como Deus exige que seja o casamento. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: e perguntai, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E o contexto desse texto está falando sobre a infidelidade de Judá, a infidelidade de Israel, ilustrada pelo matrimônio, e a própria infidelidade dos israelitas em contraírem matrimônio. Deus tinha ensinado o seu povo que não contraísse matrimônio com pessoas de outra nação, e esse princípio foi violado, levando sim Deus específico, tornando-se, ou seja, trocando Deus por ídolos. E nesse contexto, Deus diz: fui testemunha da aliança entre ti e tua esposa. Deus foi testemunha há 50 anos atrás
da aliança que vocês firmaram diante dele, diante de outras testemunhas humanas. Deus foi testemunha. Deus estava ali. Deus instituiu o matrimônio, não foi só para a igreja cristã, para a igreja. Deus não instituiu o matrimônio só para a nação de Israel. Deus instituiu o matrimônio para a humanidade, é uma ordenança para a humanidade. Seja independente do credo religioso, os princípios matrimoniais devem ser seguidos conforme Deus estabeleceu. Homem com mulher. E uma só mulher. Fidelidade nessa mulher. Integridade. Honestidade. Porque é uma aliança. Deus pede isso para qualquer cônjuge, para qualquer casal, independente do seu credo religioso. Casamento é uma instituição para a humanidade, não é só para crentes, é para qualquer pessoa. Deve seguir o padrão que Deus estabeleceu. Deus vê o casamento como uma aliança feita entre os cônjuges. Deus vê o casamento como uma aliança da qual ele foi testemunha. Deus vê o casamento como uma aliança na qual a sociedade é testemunha. Hoje nós estamos aqui sendo abençoados por Deus, oferecendo um culto de adoração a Deus, de ação de graça, por Deus conservar casais que ainda visam glorificar a Deus. E durante 50 anos, o irmão Vicente e a irmã Maria têm traçado o objetivo de glorificar a Deus com o matrimônio, com o casamento. Nós não estamos aqui para dizer, ó, que casal perfeito, que bênção. Eles foram plenamente perfeitos. Durante 50 anos nunca tiveram uma discussão, nunca tiveram nenhum problema. Não se engane. Se alguém disser isso para você, é mentiroso. Mas nós estamos diante de um casal que botaram Deus na sua aliança e que honraram o matrimônio, foram fiéis a Deus, fiéis um ao outro e venceram a dificuldade pela graça de Deus. Se você pensa que o seu casamento é o único que tem dificuldades e adversidades, pergunta para o irmão Vicente e a irmã Maria, que talvez são um exemplo de como vencer dificuldades e diversidades. Testemunhas na celebração cívica, ou seja, no casamento civil, são exigidas por lei. São pessoas que estão ali para testemunhar que os dois nubentes realmente cumpriram a lei do país e estão se unindo em matrimônio. Eles testificam a legalidade do ato cívico da união matrimonial. Testemunhas na celebração religiosa são pessoas que devem ter experiência matrimonial. Devem ser pessoas que já tenham vida conjugal. Devem ser pessoas que sirvam de modelo em vida conjugal. Devem ser pessoas que auxiliem como conselheiros aqueles que estão casando. No caso hoje é que vocês são um modelo para nós. Nós somos testemunhas de que é possível viver uma vida conjugal que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Muitas vezes as pessoas erram na escolha de testemunhas. Escolhem pessoas imaturas que não podem ser conselheiros. Eu não sei se foi assim com você, mas se há alguém pensando em casar, preste muita atenção a isso, porque as testemunhas são importantes dentro da aliança matrimonial. Infelizmente, talvez a sociedade movida pelo materialismo, talvez movida pelo egoísmo, mudou o sentido real das coisas e às vezes os cônjuges escolhem suas testemunhas, às vezes pela capacidade financeira de lidarem com o bom presente. Errado. Testemunhas têm que ser aquelas pessoas que são capazes de serem modelos, exemplo. Eu fico muito contente quando eu soube que vocês dois, há uns 5, 6 anos atrás, foram testemunha de um casal aqui da igreja. São um modelo de dois. São as boas testemunhas, porque eles têm um modelo de vida, um exemplo de vida, não de perfeição, mas de fidelidade a Deus. Deus vê o casamento como uma aliança dessa maneira.
Mas Deus também vê o casamento como uma aliança. Aliás, como uma outra pergunta para a gente pensar aqui: como que Deus vê essa aliança? Qual o comprometimento meu e seu diante de uma aliança tão sublime como a aliança matrimonial? Eclesiastes capítulo 5, a palavra de Deus tem algumas orientações ali para nós, e ali nos mostra como que é sério isso da perspectiva de Deus. Eclesiastes capítulo 5 está falando sobre voto. Versículo 1 fala sobre: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Depois o versículo 2 diz: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavras alguma diante de Deus. Preste muita atenção nisso. Esse versículo é muito importante para todos nós aqui. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto, seja poucas tuas palavras. Pode sentar. Dessa vez a gente deixa. Daqui a 50 anos mais, a gente deixa também. Então, todo esse contexto está falando de coisas muito sérias. Mas o versículo de número 4 diz: quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Quando vocês casaram há 50 anos atrás, o Senhor fez um voto. Deus foi testemunha desse voto. As pessoas que estavam em volta, representadas por duas ou mais testemunhas, representam a sociedade que é testemunha desse voto. E dentro desse voto o Senhor se comprometeu em amar a irmã Maria, em respeitá-la, em honrá-la, em zelar por ela na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. A palavra de Deus está dizendo que Deus não se agrada de votos de tolo. E quando fizermos um voto a Deus, não devemos tardar em cumprir. Você percebe a seriedade do matrimônio? Mas por que será que as pessoas muitas vezes sobem no altar do Senhor, ou mesmo que não suba no altar numa igreja, estão se unindo em matrimônio que foi ordenado e criado por Deus, serve para todos, estão descumprindo os votos que fizeram diante de Deus? A palavra de Deus fala que Deus vai pedir conta. Mas há 50 anos, ambos têm mantido esse voto para a glória de Deus. Um exemplo para as nossas vidas. Então, meus filhos, você que tem 5 anos de casado, 2 anos, 3 anos, 1 ano, talvez nem 1 ano, nunca esqueça do voto que você fez. Você fez um voto diante de Deus. E Deus diz: quando fizeres um voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de tolos. Aqueles que votam diante de Deus e não cumprem, Deus os considera como tolos. Isso é sério. Isso é muito sério. Muito sério. No livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo 16, o texto também vem falando sobre aquele texto que eu já mencionei, mas eu quero mencionar o versículo 16, que diz o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Em outras versões diz: Deus odeia o divórcio.
Por que amamos uma coisa que Deus odeia? Por que não cumprimos o voto que fizemos muitas vezes diante de Deus? Por falta de temor a Deus. Por falta de honrar a Deus. Por falta de querer glorificar a Deus. Mas hoje nós estamos diante de um casal que é uma joia rara, perdida na sociedade moderna. 50 anos de vida matrimonial. Um exemplo para ser seguido. Talvez por você que está pensando em casar. Talvez por você que casou há pouco tempo. Talvez por você que já está quase chegando na porta de prata. Não é, irmão? Glória a Deus. Talvez para você que tem 10, 9 anos de casado. Modelo de ser seguido. Deus odeia o divórcio. Eu quero lembrar isso para você. E o juramento que nós fizemos quando casamos, vocês fizeram, e muitos de nós aqui, foi que seríamos fiéis até que a morte nos envolve diante de Deus. Temos que honrar. Não foi até que o próximo divórcio nos separe. Foi assim? Não foi assim que Deus constituiu, porque Ele odeia o repúdio. É impressionante, irmãos, como às vezes casais com 2 anos de casado, eu estou pensando em separar. Que desonra para Deus. Às vezes é egoísmo, por não saber dividir a mesma creme dental. Sabia disso? Às vezes é egoísmo, por causa da bucha de tomar banho. Coisas simples, banais. Às vezes, porque esqueceram do princípio de deixar, e dizem, minha mãe cozinhava muito melhor. Você já deixou? Agora para frente. Eu acho que vocês seguiram tudo isso. Que já são 50 anos de estrada. Se Deus quiser, nós ainda teremos muitos anos. E serão um modelo para nós. Como tem se tornado raro. Hoje nós estamos aqui para oferecer um culto de ação de graças a Deus. Pela estabilidade matrimonial do irmão Vicente e da irmã Maria. Por serem honestos ao voto que fizeram a Deus. Por serem leais um para com o outro. Estamos aqui para oferecer um culto de ação de graça a Deus pela conservação da aliança firmada entre vocês dois e com Deus. Estamos aqui para oferecer um culto de ação de graça pelo exemplo de vida que vocês se constituem para essa igreja local, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus genros, suas noras e todos aqueles que conhecem você. É por isso que estamos aqui, para oferecer esse culto de ação de graça, porque é possível honrar o voto que fizemos a Deus e com o nosso cônjuge. É possível. Que Deus abençoe. Que suas vidas inspirem muitos jovens casais aqui hoje, inclusive eu. Seja um modelo, continue sendo um exemplo para todos nós. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Que possamos relembrar a seriedade do matrimônio para Deus. Muito bem. Agora eu quero que vocês se ficarem um pouco mais. Não senta, que eles estão tirando a cadeira. Não senta. Mais uma vez, de maneira simbólica, esses irmãos irão reafirmar os seus votos, feito há 50 anos atrás, meio século de vida conjugal. E ainda estão tão jovens, tão jovens, cheios de força, pela graça de Deus.
E hoje eles estão aqui para servir de modelo para nós, para reafirmarem esse voto diante de Deus e cada um de nós aqui presente, filhos, netos, irmãos em Cristo, amigos, crianças muito pequenas, jovens, pessoas mais maduras, enfim. E eu quero perguntar para o irmão Vicente, depois que nós tivermos a entrada das alianças e uma surpresa que foi preparada para vocês por um casal, eu quero lhe fazer uma pergunta novamente, uma pergunta para nós. Então nós vamos aguardar para virar para lá. Nova voz. História de amor em você. Você merece bem mais do que eu tenho tido. Meu sentimento, um amor mais perfeito. Deus me ensinou a te amar pra valer. Amor só é amor.
assim. Deus no casal permanece, a sua vontade acontece, que do céu sempre vem proteção. Quero cuidar de você, te fazer feliz como você me faz. Eu jamais vou te deixar, porque Deus nos uniu. Você merece meu amor, você merece meu amor. Minha história de amor é você. Você merece bem mais do que eu tenho tido. Meu sentimento, amor mais perfeito. Deus me ensinou a te amar pra valer. Amor só é amor quando o casal permanece e a outra metade merece seu carinho e dedicação. E acontecendo assim, Deus no casal permanece, a sua vontade acontece, e do céu sempre vem proteção. Quero cuidar de você, te fazer feliz como você me faz. Eu jamais vou te deixar, porque Deus nos uniu. Você merece meu amor, você merece meu amor, você merece meu amor, meu amor, meu amor, você merece meu amor. Deus abençoe. Muito bem. O coração tá bom, né? Dia 13 de agosto desse ano, eu celebrei o casamento de um filho. Mas esse está sendo bem diferente, porque eu estou diante de um modelo de vida para a minha vida. Então, irmão Vicente Lopes, o Senhor reafirma mais uma vez, diante de Deus e dessas testemunhas, sua lealdade a Maria Lopes, a Maria do Carmo, compromete a continuar vivendo com ela, segundo foi ordenado por Deus, enquanto ambos viverem. Sim. Amém. Estamos diante de duas alianças que representam a aliança
vocês firmaram com Deus e um com o outro, e que hoje simboliza mais uma vez a reafirmação dessa aliança. O irmão Vicente oferece essa aliança à irmã Maria do Carmo como prova do seu amor e da sua lealdade. Irmã Maria do Carmo, reafirma-nos mais uma vez diante de Deus e dessas testemunhas, hoje filhos, netos, genros e noras. Sua lealdade a Vicente Lopes compromete a continuar vivendo com ele, segundo foi ordenado por Deus, enquanto ambos viveram. Com certeza. Como prova de sua lealdade, de sua fidelidade, de reafirmação desses votos matrimonial diante de Deus e da Santa Igreja, a irmã Maria do Carmo oferece essa aliança ao cristão. Nós vamos orar pelo casal. Vocês podem ficar de pé. Já se ajoelharam uma vez? Dê as mãos. Sr. Antônio Carlos, por favor. Me ajude. Mais perto. Vamos orar por esses irmãos. Pastor Antônio Carlos vai orar, depois eu vou orar mais uma vez por esse casal. Glorioso Deus, desde a tua presença nos encontramos nesta noite para erguer nossas vozes ao teu trono da glória e agradecer-te, ó Deus, pelo teu plano, o plano infalível da constituição humana, quando viste na tua presciência que não era bom o homem estar só. E é diante, ó Deus, deste quadro que reafirma o projeto e o propósito de tua vontade na vida dos homens, de uma forma especial, do nosso irmão Vicente e da nossa irmã Maria, que aqui, ó Deus, nesta noite, estão, ó Deus, dando a testemunha fiel da fidelidade que tu és, o Deus guardador da aliança e desse propósito do casamento. Nosso Santo Deus, como é maravilhoso podermos mais uma vez contemplar que aquilo que tu estabelece, como diz o salmista, para sempre o Senhor está firmado no céu. E nós te agradecemos, ó Deus, pela vida desse casal, e também em particular as nossas próprias vidas, porque os mesmos, ó Deus, nos servem de exemplo, mostrando que em meio às lutas, em meio às dificuldades, o casal pode se manter fiel, sim. E a tua palavra diz que a porta do inferno, que as questões por mais objetivas e inovadas que os homens venham criar, elas não vão, ó Deus, superar o plano que o Senhor determinou, até que a morte possa separar os casais. E em especial também oramos pela representação dos casais aqui, ó Deus, tomando como modelo e também de toda a palavra que foi ministrada como testemunha e como exortação para rever cada dia, até mesmo nós, a forma que estamos lidando com os nossos cônjuges,
lembrando que um dia, diante do Senhor, como testemunha, teremos que dar conta também. Ó Santo Deus, obrigado. Uma palavra tão pequena, em meio à grandeza das bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida desse casal, e de forma geral, dos aqui representados nesta noite. Nos ajude, ó Deus, em meio a tanta diversidade, a tantas inovações, permanecermos firmes naquilo que a Tua palavra é, a Tua verdade. E em nome de Jesus Cristo, o autor deste momento e dessa verdade que se dará tanto pela ressurreição ou pelo arrebatamento, quando nós, como a Tua noiva, estaremos diante do casamento das bodas do Cordeiro. Te agradecemos, ó Deus, por tal privilégio, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continuamos diante do altar do Senhor para continuarmos entregando em Tuas mãos a vida do irmão Vicente e da irmã Maria. Obrigado por essas vidas. Continua os edificando o seu lar. Continua, Deus, edificando suas vidas. Continua, Deus, usando esse casal para a glória do Teu nome. Como hoje o Senhor usa. Hoje o Teu nome certamente está sendo glorificado por essa união conjugal sólida e vivida na presença do Senhor, para desfrutando da Tua graça e para a glória do Teu nome. Abençoa os filhos desse casal. Abençoa, Deus, seus netos. Abençoa os seus familiares. Que todos eles observem o exemplo de vida conjugal deles. Abençoa essa igreja, que temos o privilégio e a honra de ter, Deus, um modelo tão vivo e presente em nosso meio. Abençoa, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Que dê mais uns 150 anos de vida. Podemos assentar. Os filhos podem cumprimentar os seus pais. À medida que os filhos forem cumprimentando, podem já, o filho e o genro ou a nora já podem ir saindo. Da mesma forma que entraram. Espere só um pouco.
traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. O tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. As nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar.